suficiente Salvador. Não é a gente que o aceita, é Ele que nos recebe. E ao nos receber, e no meio de toda essa dinâmica da vida, eu olho para o texto de Deuteronômio capítulo 28, de versos 1 e 2, diz o seguinte: e será que, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão atentamente, se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Automaticamente, quando nós recebemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Elas vão nos alcançar, porque isso é promessa do Senhor para as nossas vidas. Isso é aquilo que Deus tem como promessa dele para a nossa vida. Mateus 24, verso 14, que é a nossa divisa, diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Olhando para tudo isso que nós estamos pensando aqui, em outras palavras, a bênção não é algo que você busca, é algo que te alcança. É quando você recebe o Senhor como seu único e suficiente Salvador. As bênçãos do Senhor recaem sobre as nossas vidas. Mas isso só acontece através de movimentos de obediência. Nós precisamos obedecer. E obedecer a palavra de Deus é entender o que diz o evangelho do homem chamado Mateus. Esse evangelho tem como objetivo inspirar os cristãos ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus. E aí ele ainda discrimina uma apresentação de Jesus como o Messias que é esperado, que o próprio profeta Isaías agora anuncia no Antigo Testamento. Esse homem agora, chamado Mateus, se levanta, como a gente sabe a sua história, de um lugar de opressão, ouve a voz de Jesus e agora passa a seguir Jesus, passa a ser alguém que anuncia o reino de Deus. E aí esse evangelho está estabelecido em algumas verdades que são fundamentais. A primeira: os seguidores de Jesus devem espalhar o reino de Deus a todas as nações. Enquanto discípulos de Cristo, pequenos cristos que somos, precisamos espalhar o reino de Deus aonde quer que nós estejamos. Precisamos propagar esse evangelho a ponto de todas as pessoas conhecerem desse Deus que eu e você conhecemos. É isso que esse evangelho está tentando dizer. Em segundo plano, ele está dizendo que Jesus cumpriu todas as escrituras através do Antigo Testamento. Mas ele diz algo através de um movimento intencional na sua estrutura, no seu escopo. Ele diz o seguinte: enquanto Jesus esteve na terra, Jesus inaugurou o reino de Deus. Ao inaugurar o reino de Deus agora, ele conta comigo e com você para dar sequência a esse reino. A pergunta é: o que estamos fazendo? O que estamos fazendo para dar sequência a esse processo? Diante de tudo aquilo que falamos até aqui, eu começo fazendo algumas considerações desse texto e dentro dessa perspectiva. Igreja e mundo sempre caminharão na contramão. Sempre caminharão em vias diferentes. A igreja é essa instituição aonde as coisas precisam ser muito claras, muito objetivas, muito transparentes, para que o nome de Deus não seja escarnecido. A vida cristã não é uma experiência solitária, mas uma vida em comunidade, onde todos têm um papel vital de desempenhar na edificação uns dos outros. É através desse movimento de compreensão, de unidade, de comunhão, que nós cooperamos e que nós entendemos o nosso propósito aqui na terra. O que nós precisamos compreender nessa tarde?
Precisamos compreender de uma vez por todas que o ato da salvação, o ato da confissão pública em Cristo Jesus é quando nós o recebemos como nosso único e suficiente Salvador. Ele nos tem como filhos e Ele tem o desejo de se relacionar com a sua criatura, com um relacionamento de um pai tem com o seu filho. Será que nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus? O que significa isso? Receber o Senhor, recebê-lo como Senhor. Receber Jesus como Senhor significa nos submetermos a nossa vida completamente a Ele. Significa reconhecer a sua autoridade sobre tudo, o que somos, o que fazemos. Não se trata apenas de crer nele, mas de obedecer a sua vontade. Lucas capítulo 6, verso 46 vai dizer: Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Jesus está perguntando: você me chama de Senhor, você me chama de mestre, mas você não me obedece. Jesus agora está tentando, de maneira muito didática, se apresentar à luz das Escrituras, dizendo que Ele não quer apenas uma parte de nós, Ele nos quer por inteiro. Jesus nos quer por inteiro. E pensando sobre isso, como nós vamos nos entregar por inteiro? Muitas vezes queremos Jesus apenas em algumas áreas da nossa vida. A gente parece que é um pouco seletivo com isso. A gente quer Jesus apenas em algumas áreas da nossa vida, quando na verdade Ele deveria fazer parte de toda a nossa vida. Pedimos a sua ajuda quando precisamos ou buscamos algumas bênçãos, mas continuamos vivendo da nossa maneira. Contudo, quando Ele é o Senhor, Ele governa tudo. Nossos pensamentos, atitudes, relacionamento, trabalho, finanças e os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas existe dentro desse movimento de receber Jesus como nosso Senhor, algumas marcas que vão constatar de que nós obedecemos e recebemos Cristo como o nosso Senhor e o nosso Salvador. A primeira marca, a obediência à palavra de Deus. O texto de João, capítulo 14, verso 15, vai dizer: se me amas, guardareis os meus mandamentos. Você ama Jesus? Você ama a Deus? Existe também a marca da renúncia. A renúncia ao pecado e ao próprio eu. Mateus capítulo 16, verso 24 vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Nós precisamos largar a cruz, largar de nós mesmos, seguir a Jesus, tomar essa cruz de Jesus e segui-lo. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas, ou então não vamos compreender o sentido da missão. Existe uma outra marca que fica muito clara diante de nós: o fruto do Espírito na vida. Gálatas 5, 22, um texto que você conhece. Existe também a marca do compromisso com a pregação do Evangelho, que é o texto que nós acabamos de ler. Mateus capítulo 24, verso 14. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. E quando o fim chegar, meus irmãos, o que teremos para oferecer ao Senhor? Quando Ele nos chamar, o que temos para oferecer para Ele? Eu preciso fazer algumas afirmações diante desse texto e daquilo que é a proposta de nós pensarmos do nosso compartilhamento dessa tarde. O valor de uma igreja não está no quanto ela impressiona, seja por que razão for. Ela vale se assumir o risco de escandalizar. Eu vou repetir. Só vale com o risco de escandalizar. Você pode perguntar: pastor, a palavra é essa mesmo? Sim. Só vale com o risco de escandalizar, com atitudes tão amorosas, que transformem num lugar seguro para pecadores, para pessoas que não cabem onde a religião obriga os bons.
Não foram para estes que Jesus pregou? Nós precisamos compreender isso. As nossas atitudes precisam ir na contramão do mundo. A gente precisa fazer movimentos em que o mundo olhe para nós e diga exatamente isso. Ele é um louco, ela é uma louca, mas ela faz. Eu não sei por que ele ou ela faz isso, mas nós fazemos isso, porque Cristo nos amou e morreu no nosso lugar. Nós precisamos entender que o valor de uma igreja não depende da sua coragem para enfrentar os dilemas da vida, propondo respostas evangelizadoras, respostas que apontam para o que Cristo fez. Ele não existe para se opor, mas para caminhar com as pessoas e ser uma boa influência. Precisamos, enquanto igreja nesse tempo, ser influência para essa geração. A igreja precisa ser o ponto de influência para essa geração. O valor de uma igreja não está em tornar-se o centro de exaltação, de líderes, mas está em ser uma comunidade em que a toalha, a bacia esteja com todos. Não foi esta a escolha e o ensino de Jesus? Quando nós recebemos Cristo como nosso Senhor, nós precisamos fazer parte ou tomar posse de alguns objetos: bacia, toalha e um bocado de água, para lavar os pés daqueles que entrarão por aquelas portas para a glória de Deus. Cristo fez isso quando lavou os pés dos discípulos. Não dá para, em alguns momentos, pensar que a nossa vida está caminhando por esse processo sem que nós façamos aquilo que Cristo nos chamou para fazer. Em alguns momentos eu percebo que nós estamos perdendo o senso da missão, o significado da missão. E aí eu chego à seguinte conclusão: não dá para replicar pessoas, mas dá para replicar a visão e a missão. Existem pessoas dentro das nossas igrejas que estão dispostas a fazer o trabalho que precisa ser feito. A grande questão é que nós não estamos percebendo essas pessoas. Eu faço uma advertência para essa tarde, quase noite, para pensarmos. Com demasiada frequência, o nosso maior pecado é não sermos ensináveis. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com um coração presunçoso, prepotente, arrogante. Nesse coração não existe espaço para que o Espírito Santo de Deus habite e a obra de Deus seja completa. Nós precisamos caminhar por uma via de corações ensináveis. É a partir disso que Cristo se move a nosso favor. Nós precisamos entender que a grande necessidade da igreja é de discernimento. Um povo que nada sabe discernir, nada aceita, não sabe discernir nada, aceita tudo. Nós precisamos aprender a discernir o que Deus está fazendo nesse tempo com a igreja desse tempo. Ou então, vamos falhar de maneira miserável naquilo que é a proposta do Evangelho. Quando você pede a Deus alguma coisa, você deve pedir todos os dias a Deus uma coisa, ou você ora por alguém. Interessante porque no meio dessa caminhada, dessa jornada da vida cristã, a gente precisa a todo instante parar para fazer alguns ajustes, acertos. Quem gosta de ver Fórmula 1, a gente precisa parar para fazer alguns pit stops, para ajustar algumas coisas. E no meio dessa parada, eu faço uma observação para a gente pensar nessa corrida que é a nossa vida cristã. Quando você pede a Deus para vencer uma maratona, Ele te envia um par de tênis, não uma medalha. Isso não é sobre corrida. Você precisa entender isso, no nome de Jesus. Isso não é sobre corrida, queridos. Isso não é sobre essa perspectiva de vida alucinada, totalmente direcionada, tendenciosa para as questões do mundo, da sociedade, não.
O Hal Cunningham diz o seguinte: todo cristão é chamado a fazer missões. Se eu não sou chamado a ir, eu sou chamado a enviar. Nós precisamos aprender isso. O princípio de enviar. A igreja não é apenas uma plataforma de autopromoção e nunca será. A igreja não é apenas um centro de crescimento. A igreja é um centro de envio. Nós precisamos enviar. Enviar recursos, enviar missionários, seja o que for. Nós precisamos entender, à medida de tudo isso, caminhando aqui no nosso compartilhamento, que os movimentos que precisamos fazer para receber Jesus como nosso Senhor, é que todo cristão é chamado a participar da grande comissão. Todos nós, eu repito, todos nós temos um chamado para participar do princípio da grande comissão. Talvez você ainda não entendeu como participar, mas esse chamado é para todos nós, sem exceção. E aí existem alguns movimentos que precisamos continuar fazendo para que esse princípio seja a todo instante fomentado no nosso meio. A missão não se resume apenas a missionários que estão em tempo integral no campo. A missão se resume a todos nós. Todos nós participamos dessa missão. Todos nós temos o compromisso de enviar e de participar desse processo. Toda a igreja deve estar em missão. Cada cristão tem um dever de anunciar, discipular e ensinar através da palavra de Deus. Cada cristão tem um papel a desempenhar, indo, enviando, sustentando financeiramente ou orando. O envolvimento pode acontecer tanto no contexto local quanto no contexto global. Nós precisamos ir. É isso que precisamos fazer. O texto de Atos capítulo 1, verso 8 vai dizer: Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Deixa eu te dizer uma coisa: confins da terra começa na sua igreja local. Você precisa entender isso. Você precisa compreender isso. A igreja local é a nossa Jerusalém. Se pararmos de investir em oração, ou se paramos de investir em oração, evangelização discipuladora, estaremos falhando como igreja. Precisamos retornar aos princípios. Ou seja, talvez você se pergunte nessa noite: o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Jesus diz: o poder de Deus está em você, com você e disponível para você. Você só precisa ir. Você só precisa se dispor a ir. E concluo o nosso compartilhamento pensando sobre o que é a igreja. A igreja deve ser um centro de envio, não apenas um centro de crescimento, como disse anteriormente. O propósito da igreja não é apenas crescer numericamente, mas também enviar missionários por todo o mundo, por todos os lugares. O propósito, a igrejas saudáveis tem discipulado forte, treinamento de líderes e um compromisso com o envio de pessoas para as outras culturas. Igrejas saudáveis não olham apenas para os seus próprios interesses, prédios ou membros, mas principalmente para o mundo e para o reino como um investimento para a eternidade. É isso que precisamos entender. Eu olho para tudo aquilo que estamos pensando e me remeto à frase do missionário indiano William Carey. E ele diz o seguinte: o meu negócio é pregar o evangelho. E a minha profissão é para sustentar esse negócio chamado missão. Eu vou repetir. William Carey, um sapateiro e missionário na Índia, diz o seguinte: o meu negócio é pregar o evangelho. E a minha profissão é para sustentar esse negócio chamado missão. Enquanto homens e mulheres de Deus, nós precisamos entender isso de maneira urgente. O Billy Graham vai dizer o seguinte: sucesso não é ser conhecido, é ouvir Jesus dizer no fim: eu te conheço. Se Jesus vem e por isso eu vou, Jesus te convida nessa noite, nesse dia, a fazer parte daquilo que Ele está fazendo no Rio de Janeiro,
no Brasil e até no mundo, através da sua vida. Você só precisa estar disposto a ir. Jesus o nosso Deus conta comigo e conta com você. Mas para isso, precisamos estar dispostos a ir. Eu quero orar pela sua vida no nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, que aqui foi lida, explanada, tocada aos nossos corações, Senhor. Deus, nós te pedimos uma bênção especial para essa campanha de missões estaduais no ano de 2025. A tua palavra vai dizer em Efésios capítulo 3, verso 20, que em Deus nós temos o poder de fazer, e Deus tem o poder de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou possamos imaginar. Então nós te pedimos nessa noite, nessa hora, consagra as nossas vidas, Pai, para a boa obra que o Senhor há de fazer e há de completar para a glória do teu nome. Eis aqui, Pai, o teu povo, eis aqui os meus irmãos, que se lançam diante do Senhor para fazer a obra do Senhor conforme a motivação e as forças que o Senhor colocar nas nossas mãos. Pai, nos livra das nossas incapacidades, das nossas limitações e nos dê um coração segundo o teu coração. Que não seja qualquer tipo de campanha, mas que seja a melhor campanha para a glória de Deus. Que o alvo seja apenas um detalhe daquilo que o Senhor vai fazer no estado do Rio de Janeiro. E que o Senhor continue motivando, animando e mobilizando os teus filhos a fazerem a tua obra. Pai, muito obrigado, Pai, por cada um dos nossos irmãos nessa noite. Abençoe essa amada igreja. Visita nessa hora o pastor Wellington, Pai. Te pedimos, Pai, cuida da saúde do teu filho, Pai. Cuida da saúde da sua família, Pai. Vá de encontro ao teu filho agora. E a tua palavra vai dizer que basta uma palavra tua e tudo pode mudar. E nós acreditamos nessa palavra, nós cremos nela. Visita o teu filho nessa hora, Pai. E que ele possa estar de pronta recuperação de todas as dificuldades que assolam a sua vida e da sua família nessa hora, Pai. Te pedimos, Pai, por todos os missionários que estão no campo nessa hora, trabalhando na sua seara, fazendo tudo aquilo que é a proposta do teu evangelho e acreditando que em Deus é possível acreditar que existe um mundo melhor. Pai, nos ajuda nessa noite, nos ajuda a seguir de glória em glória, de vitória em vitória, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, Pai. Abençoe essa campanha, abençoe o pastor Daniel Cunta, que é o líder de missões estaduais, abençoe a sua família, Pai, e nos dá um direcionamento para fazer a tua obra e completar a missão que o Senhor confiou a nós. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, que privilégio podermos estar aqui